Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, estamos na semana polêmica do assunto hormônios esteroidais, hormônios anabolizantes e a tal proibição que o Conselho Federal de Medicina trouxe para uso em pessoas, pacientes que buscam melhora estética. Sobre esta reflexão, sobre esse assunto, já falei aqui na segunda-feira passada, videozinho está aqui para quem não assistiu e quiser entender um pouquinho mais sobre isso, mas hoje então eu vim aqui para a gente discutir um pouquinho melhor sobre o que seria então uso indicado para repor testosterona tanto em homens quanto em mulheres, né? Porque a gente falou e a polêmica foi toda o que em quais os pacientes que a gente não pode, né? Essa proibição de uso estético. E eu vi que muitas pessoas ficaram em dúvida e começaram a me perguntar: Samuel, mas e quando que é o momento, então? Quando que eu tenho que me preocupar em começar uma terapia de reposição de testosterona? Bom, vamos lá. Então assim, em primeiro lugar, tá? Entender um pouco sobre este termo que a gente usa, né? Hormônio anabólico. Testosterona é um hormônio, a gente pode chamar assim, ó, tanto de um hormônio esteroide, tá? É um esteroide, esteroide, quanto um hormônio anabólico. Anabólico. O que significa anabólico? Anabolismo é o termo que a gente usa na medicina para determinar substâncias que promovem agregação, construção, aumento de tecido. Então, aumentar um tecido, promover multiplicação dele, a gente está falando de anabolismo. E quando a gente fala o contrário disso, seria catabolismo. Então, catabolizar é muito ruim, porque você está perdendo tecido. Por exemplo, doenças, né, que a gente conhece que são doenças catabólicas. Osteoporose, que é quando o osso vai perdendo a sua densidade, né, ele vai catabolizando. Sarcopenia é o termo técnico que a gente usa para falar quando a pessoa está com pouca massa muscular, né? Menos músculo do que seria considerado o ideal para a vida. A gente não está falando de estética, a gente está falando de saúde, né? A sarcopenia é muito comum no idoso, então sarcopenia também é uma condição que houve um catabolismo, o paciente foi perdendo tecido muscular. Bom, então é importante começar com esses conceitos, tá? Que testosterona é sim um tipo de hormônio anabólico e que isso não é ruim, porque a gente faz geralmente aquela relação, né? A gente ouve as pessoas falando: fulano de tal está indo para academia e está usando anabolizantes, né? Que seriam aquelas bombas que usam, né? Que compram aí no mercado paralelo. Só que por ouvir este termo, a gente fica com aquele preconceito, né? Que hormônios anabolizantes são ruins. Não, não são, né? O nosso próprio corpo produz testosterona, que é uma forma de hormônio anabolizante, tá? O que é o ruim? O ruim é quando a gente tem hormônio demais, né? Muita testosterona, ou também quando se utiliza recursos estranhos para repor a testosterona, né? Usar hormônios que não são de uso humano, né? Hormônios veterinários, hormônios fabricados em fundo de quintal, né? Então esse tipo de tratamento, que não é um tratamento, isso é condenável. Agora a gente tem que entender que algumas situações o paciente necessita, ele precisa da reposição de testosterona. E aí vamos entender que situações são essas, tá? Primeiro ponto aqui importante que a gente tem que elucidar é que para o próprio Conselho de Medicina, né, no Brasil, as diretrizes impostas pelas sociedades médicas que estudam essa parte, que seria endocrinologia, urologia, né, eles usam um conceito que diz o seguinte, que o paciente que estiver fora
do valor de referência do laboratório, então é o paciente que tem indicação para repor testosterona, né? Então vai vir lá um valor de referência, que cada laboratório tem o seu, né? Mas vamos, mais ou menos eles falam assim, ó, de 240 até, sei lá, 750. E que então todo paciente que estivesse aqui dentro não precisaria de reposição do hormônio, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que vai chegar um paciente no consultório com 250, teoricamente, a testosterona total dele, então, ela vai estar dentro do valor de referência e esse paciente pode, ou não, né? Mas pode, porventura, estar trazendo um monte de queixas relacionadas à falta do hormônio. O paciente pode estar cansado ao extremo, fadigado, pode estar reclamando de ereção peniana, a libido dele pode estar baixa, um monte de queixas que a gente sabe que está associado à falta do hormônio. Então, nesse momento, a gente não deve usar isso daqui como uma referência. Até porque o que eu coloquei aqui seria o valor de referência da testosterona total, que não é tão importante para nós, tá? Não é muito importante. Por quê? Porque dependendo do nível de SHBG, que é uma globulina, uma proteína transportadora e sequestradora de testosterona, se o SHBG estiver muito alto, pouco importa a testosterona total, né? Então, sempre que a gente for medir no nosso paciente, tem que medir aqui, ó, testosterona total, SHBG e testosterona livre. A livre é a mais importante delas, né? E aí, às vezes, o valor de referência vai lá, ele fala assim, ó, o normal aqui, então, é de 3,4 a 24,6, né? Um valor com um range muito longo, muito extenso, tá? Então, ó, aqui para quem tiver dúvida, né, o que é o SHBG, tem um videozinho aqui explicando, tá? Já falamos sobre isso aqui no canal. Então, primeira dica, analisar sempre a testosterona livre do paciente, isso é o mais importante, mas também tem que pedir a total. Quando o paciente tiver menos do que o valor mínimo, a gente já tem que cogitar essa possibilidade de uma reposição de hormônio, mas aí é óbvio que tem que avaliar vários outros critérios do paciente, não é uma regra, não existe regra em relação a isso dentro de consultório, você tem que avaliar quem é o paciente, né? História familiar de algumas doenças e tal, e aí você avalia. Bom, está menor que o limite inferior, faz uma boa anamnese, pergunta como é que esse paciente está, e aí a gente tem já primeira possível indicação para reposição. Tá, e se o paciente tiver dentro dos valores de referência, então a gente não pensa em repor? Pensa, né? Como eu disse, o valor é muito extenso, o paciente pode estar aqui, ó, 250, pode estar com 280, está no limite inferior, e aí a gente tem que avaliar alguns critérios que uma boa conversa com o paciente vai nos ajudar. Esse valor de referência que eu trouxe aqui é o valor de referência para homens, tá? Em mulheres, a gente tem outros valores, tá? E o mais importante é sempre a testosterona livre, como eu já falei, tá? Para mulher sempre é livre. Que também vai ter diferença, né? Laboratório, alguns vão trazer nanograma por decilitro, outros vão trazer outras unidades. Quando a gente fala em nanograma por decilitro, cada 10 centavos aqui, né? Cada 0,10 vale muito. Ó, por exemplo, 0,10 é pouquinho para paciente mulher, só que 0,20 já começa a ser um nível aceitável. 0,30 já é um nível bom e 0,40 já é uma ótima testosterona, né? A livre. Quando a gente fala em testosterona total para mulheres, também falando de nanogramas por decilitro, testosterona total, geralmente os valores de referência vão falar assim de um pouco menos, eles vão falar de 7 a 50, né? Mais ou menos isso. Isso aqui é até demais, tá? Não precisa disso aqui tudo. Uma mulher com 20, 25, 30 de testosterona,
ela já está com níveis excelentes, tá? Bom, e aí, onde é que a gente estava indo, que eu parei no meio, era falar indicações, né? Quando que a pessoa, tanto homem quanto mulher, podem ter seus níveis de testosterona dentro da referência e mesmo assim a gente tem que parar e pensar numa possível reposição. Eu já falei aqui os mais importantes, ó, osteoporose, importante, sarcopenia, mulheres com SIDA, mulheres ou homens com SIDA, né? Ou AIDS, mesma coisa, tá? Que seria síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Não é HIV positivo, é o HIV positivo com a síndrome da imunodeficiência adquirida. Aqui a gente cogita também em pacientes que estejam diabéticos, diabetes mellitus. Por quê? Se você tem um paciente com diabetes mellitus e testosterona em nível muito baixo, você tem estudos mostrando que você piora a doença, né? Quanto mais normal for o nível de testosterona de homens e mulheres diabéticos, mais fácil de curar, tá? Outra coisa que já tem estudo para homem, né? Mostrando que níveis muito baixos de testosterona aumenta o risco de câncer de próstata. Então é o contrário também, não é o contrário, mas aqui vem de encontro ao que a gente ouvia falar assim, né? Cuidado, testosterona, a reposição de testosterona pode causar câncer de próstata. Por quê? Porque estavam falando de um excesso de hormônio em um paciente que possivelmente está aromatizando a testosterona, né? Ele está repondo a testosterona e ele está convertendo ela em estradiol, tem uma enzima que faz isso, que é a aromatase, ou outra enzima chamada 5-alfa-redutase, que pega a testosterona e transforma em deidrotestosterona. Tudo isso é ruim para a próstata. Agora, a testosterona baixa também é ruim, porque ela aumenta o risco de doenças da próstata, ela tem um efeito protetor da próstata. E é claro que não só doenças, né? Porque aqui no quadro está uma lista de doenças. Mas vamos lá, o paciente está com testosterona dentro do valor de referência, mas em níveis baixos, e ele chega para você falando que ele está com impotência sexual. Ele está com dificuldade de manter a ereção, tá? Claro que aí a gente tem que avaliar até que ponto isso é apenas falta de hormônio, porque a ereção peniana ela depende também de dilatação, óxido nítrico, ela depende de um bom fluxo sanguíneo, né? Se o paciente tem probabilidade de ter entupimentos arteriais, porque ele tem uma síndrome metabólica, ele come tudo errado, tem uma barriga grande, gordura visceral, a gente não vai apostar sempre as fichas da impotência tudo na testosterona, tá? Isso também vale para mulheres, tá? Não a questão de enchimento do corpo cavernoso, né? Porque para o homem existe essa questão da necessidade do enchimento do corpo cavernoso para ter ereção, né? Então mulheres não teriam esse problema. Agora, mulheres também podem ter a libido, o desejo sexual diminuído por conta de níveis baixos de testosterona. Também podemos colocar aqui fadiga, né? A testosterona baixa, ela promove falta de energia vital, a pessoa ela tem um cansaço maior. Isso tudo para homens e mulheres, tá? Tanto que é muito comum a mulher chegar no meu consultório com queixa de cansaço, com queixa de diminuição do desejo sexual e quando eu vou ver, ela utiliza como método contraceptivo pílula anticoncepcional, Dilmirena, Silmirena, né? Não é Dilmirena, não é um Dil, é um Sil. Ela usa Novaring, aquele anel vaginal, Implanon, implantes, né, hormonais contraceptivos. Qualquer hormônio dessa categoria de contraceptivo diminui muito os níveis de testosterona da mulher. E aí é claro que como médico a gente não vai repor testosterona numa mulher que tem a sua testosterona baixa porque ela está usando um remédio hormonal que causou isso, né? O que a gente tem que fazer é tirar esse remédio hormonal dela para deixar com que o corpo dela normalize a produção do hormônio, tá? Isso é muito importante. A gente usa a reposição hormonal
como a última estratégia depois de ter tentado tudo para fazer com que o corpo normalizasse, né, por si só o equilíbrio dos hormônios esteroides do corpo, tanto do homem quanto da mulher. E é claro que dispensaria comentário, mas acho que vale a pena finalizar o vídeo falando isso, que esse tipo de terapia de reposição ela deve ser feita exclusivamente por médicos. Não tente fazer isso por conta própria e muito menos acompanhado de pessoas aí, coaching, o que for, né? Outros profissionais que estão se lançando no mercado aí como prescritores de reposição de hormônios esteroides, tá? Porque isso é importante você fazer com um médico. Então, essa dica, que seria até desnecessária, ela merece ser lembrada aqui ao final para que você não corra riscos com o que você está optando por fazer, né? Se você escolheu fazer a reposição hormonal, você faça isso sempre acompanhado de um médico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, coloca no grupo de WhatsApp da família, compartilha com os amigos. Se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para lembrar você toda semana de novos vídeos chegando aqui sobre saúde para ajudar você nessa jornada de longevidade. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.